Advogado esportivo dá indicas sobre negociação entre Matheus Uribe e Flamengo. Matheus Uribe e Flamengo precisam convencer esposa do jogador a se mudar para o Brasil. O Flamengo se aproxima de acertar ao menos uma contratação antes que a atual janela de transferências feche, no dia 3 de abril. Isso porque as conversas com o volante Matheus Uribe, do Porto, avançaram e o jogador já aceitou as condições do clube. No entanto, o atleta ainda precisa convencer a esposa, Cindy Garcia, de se mudar para o Brasil. Em meio a isso, o advogado esportivo, Marcos Mota, deu uma dica sobre as tratativas. Segundo Mota, quem controla o jogador, controla a operação. Desse modo, para que Uribe assine com o Flamengo, será necessário que o clube e o atleta consigam convencer Cindy Garcia a se mudar para o Rio de Janeiro. A modelo e digital influencer, no entanto, deseja continuar morando na Europa. Para convencer Cindy Garcia, a torcida do Flamengo não perdeu tempo e entrou em ação. Nesta quarta-feira, 15, rubro-negros invadiram as redes sociais da modelo com comentários e pedidos de "vem ser feliz no Rio" ou a Maracanã e praia. Quer mais o que? Após Pedro ser eleito em Rei da América, empresário de Arrascaeta questiona escolha e injustiça. O Flamengo é recheado de bons jogadores no elenco e, diante disso, alguns deles sempre aparecem como destaques ao longo das temporadas. Na manhã desta quarta-feira, 15, Pedro foi eleito em Rei da América pelo excelente ano que teve em 2022. Porém, o prêmio dado ao atacante rubro-negro acabou incomodando Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta. Por meio das redes sociais, o empresário do camisa 14 do Flamengo questionou a premiação não ter sido entregue para Arrascaeta. Segundo Daniel Fonseca, o uruguaio vem realizando 4 temporadas de alto nível vestindo o manto sagrado e, diante disso, merecia ter sido o vencedor do troféu em Rei da América em de 2022. Que pena e injustiça de não premiar mais os artistas, a quem há 4 anos é o talento mais importante e delicioso da América e entre os melhores do mundo. Quando milhões de brasileiros o pedem na sua seleção, quando é o estrangeiro que mais Copas, Libertadores, ganhou na história do Flamengo, sendo sempre protagonista em seu maior nível futebolístico com a magia que o distingue. Para mim e milhões de pessoas o rei do futebol sempre foi e sempre será só você. Viva o futebol e a sua magia. Ferge altera horário de Vasco x Flamengo, pela segunda partida da semifinal do Carioca. O Flamengo está em preparação para a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco da Gama. Para a segunda partida, que será realizada no próximo domingo, 19, a Federação de Futebol do Estado do Rio, FERJ, anunciou mudança no horário do confronto indecisivo entre as equipes. Com isso, o Clássico dos Milhões passa a ser realizado às 18 horas, horário de Brasília. A partida entre Flamengo e Vasco, que anteriormente estava agendada para as 16 horas, horário de Brasília, ocorrerá 2 horas mais tarde. O jogo, que marca o segundo duelo entre as equipes, traz a disputa de flamenguistas e vascaínos por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Sendo assim, o primeiro encontro está marcado para esta segunda-feira, 13, às 21h10, hora de Brasília, e o embate indecisivo, com mando cruzmaltino, acontece às 18 horas, de Brasília, do próximo domingo, 19. O vencedor de Flamengo x Vasco encara o classificado do duelo entre Volta Redonda e Fluminense. A primeira partida entre os tricolores ocorreu no último domingo, 12. No estádio Raulino de Oliveira, o time da Cidade do Aço venceu o Clube das Laranjeiras, por 2-1. O segundo embate entre as equipes será no Maracanã, às 16 horas, horário de Brasília, do próximo sábado, 18. Por fim, o primeiro jogo entre Flamengo e Vasco permanece sem alterações. Com isso, as equipes se enfrentam às 21h10, horário de Brasília, desta segunda-feira, 13. A partida de ida da semifinal conta com transmissão do Coluna do Fla, via Dália App, ao vivo e com imagens. Já o segundo confronto será com cobertura da Cazé TV,
às 18 horas, hora de Brasília, do próximo domingo, 19. Os dois duelos serão no estádio do Maracanã. Veja detalhe que emperra a negociação entre Bahia e Marinho. Flamengo aceita vender atacante. Marinho terá que abrir mão de 50% do que tem direito a receber do Flamengo para que o negócio avance. Contratado em janeiro de 2022 e titular em apenas 3 partidas na atual temporada no Flamengo, o atacante Marinho, de 32 anos, continua no radar do Bahia. As negociações entre os clubes estão em andamento, mas um detalhe impede, por ora, um final feliz entre as partes: é a questão financeira. Para defender o clube baiano, o camisa 31 rubro-negro terá que rescindir o contrato, que termina em dezembro de 2023, e aceitar receber apenas 50% do valor que tem direito. Para contar com o Marinho, o Bahia ofereceu um salário compatível ao que o atacante recebe no Flamengo e sinalizou com um contrato até dezembro de 2024. As cláusulas contratuais agradaram o camisa 31 da Gávea, porém, o que pesa é a definição sobre as questões financeiras que Marinho terá que abrir mão para receber na rescisão. O jogador, que já foi eleito o melhor da Conmebol Libertadores de 2020, quando o Santos foi vice-campeão para o Palmeiras, não teve o mesmo desempenho que na equipe paulista em Amarga e a reserva no Mais Querido. Na atual temporada, Marinho entrou em campo apenas 8 vezes, deu uma assistência, mas não estufou as redes em nenhum jogo. Nos últimos 3 compromissos do Flamengo, pelo Campeonato Carioca, sequer entrou nas partidas, tendo inclusive tomado cartão vermelho no banco de reservas na segunda-feira, 13, passada, na vitória por 3-2 sobre o Vasco da Gama, válida pelas semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo faz investimento milionário para reformar a arquibancada da Gávea. Flamengo deve desembolsar cerca de 4,5 milhões de reais na obra que visa recuperar as estruturas da arquibancada. O Flamengo segue tentando se reestabelecer dentro das 4 linhas na temporada de 2023. Fora delas, no entanto, o rubro-negro prepara investimento milionário para reformar as estruturas da arquibancada do estádio em que fica na sede social do clube, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo GE, o estádio da Gávea passa por reforma de recuperação estrutural. Isso porque a arquibancada de concreto, erguida em 1938, tem sofrido com oxidação e sequer tem recebido torcedores em dia de jogos das categorias de base. Além disso, a reforma também provocou o fechamento temporário do ginásio Togo Renan Soares em Canela, que fica embaixo da arquibancada e recebe atividades de vôlei e futebol de salão. Vale lembrar que as obras tiveram início entre o fim de fevereiro e o início de março deste ano. Ainda segundo o GE, a previsão de conclusão das obras é para o mês de novembro deste ano. Ainda em 2022, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou o investimento de aproximadamente 4,5 milhões de reais para a execução da reforma de recuperação estrutural da arquibancada.